Fala pessoal, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo aí no ao vivo comigo, é sempre uma alegria ter você aqui. Para você que está assistindo gravado, né? Seja bem-vindo também, independente do horário que a gente tem essa conversa. Eu espero que seja produtiva, eu espero que seja uma conversa bastante interessante da gente ter e fazer, né? Somos aí um grupo que cresce a cada dia, um grupo que estuda junto, um grupo que quer as mesmas coisas, que deseja as mesmas coisas, e estamos aqui para mais um encontro. Ótimo. Isso aí. Isso aí, Camila, parabéns. Parabéns. Camila dizendo aqui que está assistindo e treinando. Olha aí. Sensacional. Galera, não poderia ser diferente. Hoje eu preparei para nós uma aula que realmente fez muita diferença para mim, que eu fui percebendo aos poucos o quão importante esse assunto era, o quão importante a tomar consciência desse assunto foi para minha vida, o quão importante foi colocar isso tudo num papel e estar aqui diante de vocês hoje numa conversa, tá? Eduardo, muito provavelmente seja problemas aí com você, beleza? Porque o áudio para todos aqui está ok, tá? Então é o seguinte, tomar consciência desse assunto, e que assunto é esse, né? O que nós precisamos realmente é de pedir ajuda. O que nós precisamos realmente é de pedir ajuda. 6 horas da manhã, segunda-feira, mais uma semana se inicia. Mais uma vez nós estamos diante dos nossos projetos, das nossas dúvidas, das nossas questões, das nossas metas, das nossas rotinas. E por que será que nós patinamos, patinamos, patinamos e não temos a sensação de estarmos chegando a algum lugar, de estarmos alcançando aquilo que nós gostaríamos de alcançar, de estarmos um passo mais próximo daquilo que desejamos e mais do que isso, né? Estar um passo mais próximo daquilo que queremos de fato, concretizando e colocando na nossa vida. Essas coisas. Que coisas são essas, Pedro? Aí é do foro íntimo de cada um. Será que é o seu estudo? Será que é uma vida religiosa mais atuante? Será que é a caridade? Será que é mais dinheiro? Será que é ali o estudo para o teu vestibular, para o teu concurso, o estudo para aquela sua prova de residência, o estudo seja para qual for o seu objetivo, algumas coisas são universais, são presentes e são princípios que atuam em todas as esferas. Quando eu falei para nós, né, quando eu falei no começo aqui que o que nós precisamos realmente é pedir ajuda, é porque se tornou quase que uma regra, uma tradição burra e estúpida de, a partir de alguns anos da nossa vida, a partir de uma certa idade, a partir de algum acúmulo de experiência, nós paramos de pedir ajuda para as pessoas. Nós paramos de pedir ajuda para pessoas que são melhores do que nós. Como que esse assunto surge, portanto? Se a gente pensar, né, na questão da ajuda e do processo de alcançar os seus objetivos, tá? De cara, nós vamos perceber em praticamente todas as artes, em praticamente em todas as representações artísticas, em praticamente todas as consolidações de conceitos, que podemos chamar a arte assim também. A gente já conversou sobre isso, que
A arte, o clássico, a obra clássica, ela vem para consolidar alguns de nossos conceitos universais. Então, quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos nesses objetos, quando nós pensamos na literatura, quando nós pensamos no cinema, quando nós pensamos também nos esportes, o que vem à nossa cabeça é exatamente que o que nós precisamos realmente para alcançar os nossos objetivos é de pedir ajuda. Peguemos inicialmente o exemplo da literatura. Peguemos inicialmente o exemplo da literatura. E começando a aquecer o nosso cérebro, começando essa manhã, né? Começando a, de fato, escrever algumas coisas no nosso caderno dos trabalhos e os dias, e eu espero que todos vocês que estão aqui e que estejam em casa já tenham um caderninho reservado aí para algumas anotações, alguns insights, algumas questões, algumas dúvidas, né? Porque isso é importante. É importante a gente reunir todas as nossas informações em um lugar só. A gente vê progresso e a gente vê que estamos caminhando numa direção melhor do que a gente imaginava estar anteriormente de se envolver com esse projeto. Porque, pessoal, não adianta nada acordar às 6 da manhã, ouvir aqui a aula, né? Nós já temos uma série de aulas fundamentais, importantes, que podem, de fato, mudar aí a tua perspectiva, mudar aí a tua rotina, mudar aí a forma de você estar presente no seu dia a dia, de estar diante das suas obrigações. Só que se você não reúne isso num lugar de fácil acesso e se você não coloca em prática todas essas coisas, de nada vai adiantar. Você pode ter infinitas aulas, infinitos encontros, infinitas dicas aqui comigo, mas de fato você precisa colocar isso em prática. Beleza? Olha só, eu quero o seguinte aí, tá? Eu quero o primeiro ok de vocês. Eu quero o primeiro ok de vocês. O primeiro ok que vocês vão me mandar aí, a primeira sinalização que vocês vão me mandar é a seguinte: é, não vou só ouvir, vou colocar em prática. Escrevam aí para mim. Vou colocar em prática. Para que nós possamos, de fato, perfeito. Para que nós possamos, de fato, sair desse primeiro estágio, sair desse primeira etapa que é totalmente passiva e partir para uma etapa ativa. Nós precisamos partir para uma etapa ativa. Nós conversamos, conversamos, conversamos. Agora nós precisamos reunir coragem para colocar em prática tudo o que nós estamos ouvindo aqui. Tudo que nós estamos ouvindo aqui. Nada é tirado da minha cabeça, nada é tirado, né, do nada, muito pelo contrário. Eu reúno aqui assuntos que eu quero falar com vocês há muito tempo, assuntos que eu coloco em prática na minha vida há muito tempo e que antes a gente não tinha esse espaço. Vou colocar em prática, não vou só ouvir, vou colocar em prática. Olha só, é certo, é claro que todos nós aqui não acordamos às 6 da manhã, não estamos aqui ouvindo tudo isso porque nós não queremos chegar a lugar nenhum. Cada um de nós aqui, a Manuela, a Rita, o Eduardo, a Caroline, a Larissa, o Marcos, todos nós aqui, essas dezenas de pessoas que estão aqui, possuem algum objetivo, possuem alguma tarefa que querem cumprir, possuem algum desafio que querem cumprir, possuem algum estágio que querem alcançar da vida, querem subir para uma posição melhor, seja espiritual, seja financeira, seja ela qual for, seja ela intelectual. É próprio do ser humano estar em busca e em almejar sempre mais e mais e mais. É claro que nem todos, né? Claro que nem todos buscam o próximo passo, o próximo nível, a próxima atuação, o próximo desafio.
Mas eu tenho certeza que todos nós aqui, 100% das pessoas que estão aqui, buscam algum novo objetivo. Porque trocaram a cama quente numa segunda-feira de manhã para estar aqui ouvindo alguns assuntos importantes, algumas dicas e algumas reflexões. Quando a gente pensa na literatura, pessoal, nós temos dois tipos de personagens universais. Aqueles personagens que, ao longo da história, ao longo da ficção, ao longo da narrativa, eles saem melhor do que entraram, e personagens que saem pior do que entraram. Para o pessoal que é do Lumen, o pessoal que já tem alguma experiência, né, na narrativa ficcional, para o pessoal que já possui alguma bagagem literária, vocês vão perceber que isso é verdade. Genericamente falando, se a gente fosse dividir dois grupos de personagens literários, nós teríamos aqueles que entram na narrativa de uma forma e saem da narrativa melhor do que entraram. E fazendo aqui um detalhamento, fazendo aqui uma análise mais profunda, 100% desses personagens que saem melhor do que entraram, eles têm um fator em comum. Eles têm uma decisão em comum. Eles têm uma atitude em comum. Que atitude é essa? Eles pediram ajuda a outras pessoas. Eles pediram ajuda a outras pessoas. Do mesmo modo, né, espelhado contrariamente a isso, em oposto a isso, antagonicamente a isso, a literatura nos mostra uma série de personagens que se apresentam a nós no início da narrativa de uma forma, se apresentam a nós no início da narrativa de uma forma e ao final da narrativa se encontram muito piores. Porque essas pessoas, de fato, não encontraram, não pediram e não foram ajudadas. Vamos colocar isso em alguns exemplos. Se a gente pega o personagem anônimo da grande novela Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski, é um personagem que já entra na história com problemas, é um personagem que já entra na história doente, é um personagem que já entra na história com dificuldades, perpassa toda a história com dificuldades e sai da história pior do que entrou, com mais dúvidas, com mais questões, com mais angústias, com mais dificuldades. Ele perpassa a história inteira, a narrativa inteira, sem pedir ajuda a ninguém, sem encontrar no outro um ponto de apoio, sem desenvolver a humildade de pedir ajuda, e por isso, ao final da história, ele se encontra igual ou pior do que entrou. Se a gente fosse pensar, por exemplo, né, nos sofrimentos do jovem Werther, o jovem Werther entra na narrativa bem, muito bem, e ao terminar a narrativa, ao grande desfecho do desespero daquele que não é ajudado, que é o suicídio. Certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? Se pensarmos, por exemplo, nos meninos que são presos na ilha, em O Senhor das Moscas, apesar deles poderem contar com a ajuda um dos outros, certo? Apesar deles poderem contar com a ajuda um dos outros, o ponto aqui é o seguinte: é buscar ajuda naqueles que são melhores do que nós. Naqueles que são melhores do que nós, e não nos iguais. E não naqueles que possuem as mesmas dificuldades que a gente. Quando
Aqueles garotos estão na ilha deserta, o avião deles cai e eles estão na ilha deserta. Não há a quem recorrer. E por isso, a degeneração, a queda, a dificuldade e a piora do caráter de cada um deles vai sendo percebida ao longo da narrativa. Vai sendo percebida ao longo da narrativa. E isso é muito importante que a gente destaque aqui. Poderíamos citar vários e vários outros personagens da literatura, vários e vários outros personagens que vão deteriorando ao longo da obra e que, por irem deteriorando ao longo da obra, saem da narrativa pior do que entraram. Agora, quando a gente fala de Frodo e Sam, o que nós podemos dizer? Eles saem pior ou melhores ao final da narrativa? Melhores. Quando a gente pensa em Dom Quixote e Sancho Panza, na grande narrativa, no grande livro do Cervantes, ele sai pior ou melhor? Sai melhor. Quando a gente pensa no velho Santiago e no jovem Manolim, na, na, na narrativa incrível do Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, ele sai pior ou melhor? Sai melhor. Se a gente fosse pegar aí uma narrativa, né, um texto como Harry Potter, por exemplo, pior ou melhor? Sai melhor, porque souberam pedir ajuda. Frodo e Sam souberam pedir ajuda nos momentos em que levar o anel ao monte da perdição parecia ser uma tarefa impossível. O velho Santiago recorre à memória do garoto Manolim quando fica dias e dias no mar sem pescar nenhum peixe, mas mesmo assim ele se mantém e progride. Pessoal, buscar ajuda, buscar estar cercado de pessoas, né, que são melhores do que nós é um desafio e é, sem dúvida nenhuma, uma necessidade fundamental para que nós possamos alcançar lugares aonde nós nunca fomos. Então escrevam aí para mim. Irei a lugares que nunca fui. Irei a lugares que nunca fui. Vocês compreendem essa dualidade? Aqui eu começo a expor para vocês alguns pontos que não são, né? Alguns pontos que não são coincidência. A literatura mostra para nós que não é coincidência esse fato. É próprio do ser humano precisar de ajuda. É próprio do ser humano precisar de ajuda. Pedro, eu não sou uma pessoa que leio muito, eu não sou uma pessoa que não participo do Lumen, eu não leio muito. Inclusive, aqui agradeço aos nossos patrocinadores. Essa aula gratuita, os vídeos gratuitos, só são possíveis por conta dos nossos patrocinadores, pessoal, né? Então, um agradecimento muito especial aí à Mentel Corretora de Seguros, que é uma parceira de confiança para todo tipo de seguro que vocês precisarem. O link vai estar sempre na descrição do vídeo. O compromisso deles é cobrir todas as ofertas de seguro do Brasil. Se você tem um seguro de carro, de casa, seja lá qual for, eles batem na tecla de que você pode estar pagando mais caro por um serviço que deveria ser mais barato. Também, né, uma empresa que é o Lumen Acervo, uma boutique online de papelaria, louças exclusivas, ilimitadas, com peças artesanais, com design impecável. Então, são produtos únicos que também permitem que essa conversa nossa possa ser aqui hoje feita sem custo nenhum.
sem custo nenhum. Patrocínio é bom por isso. É bom para mim, é bom para vocês, é bom para todo mundo. Quando nós começamos a pensar nisso, e eu dizia que pode ser que algum de nós aqui, poxa, eu não tenho tanta leitura, eu acabei, né, não adquirindo o hábito da leitura de alguns textos. Exemplifica para mim, Pedro, com outra linguagem. Claro, a linguagem do esporte, pessoal. A linguagem do esporte. Pessoal, vamos lá. É possível vencer uma Olimpíada sem um coletivo forte e, mais do que isso, sem um técnico forte? Se a gente pensa nos grandes vitoriosos que são o pessoal do vôlei brasileiro, é possível? É possível um time chegar ao ouro olímpico sem treinamento e sem a liderança de um técnico que sabe vencer, sabe chegar, sabe convencer, sabe liderar? Não é possível. Não é possível. E por que que na nossa vida nós nos colocamos numa posição de que queremos fazer tudo sozinho sempre? Percebam que quando a gente nasce, né, nós nascemos com a potência de aprender as coisas. Nós nascemos com a potência do desenvolvimento. Nós nascemos com a potência de falar, de andar, de correr, de dirigir, de ler, de escrever. Contudo, todas essas coisas foram ensinadas a nós por outra pessoa. Foram ensinadas a nós por quem já sabia fazer. Quando você vai praticar um tênis, quando você vai praticar uma luta, quando você vai para a academia e utiliza os aparelhos da academia, quando você joga basquete, quando você joga futebol, seja lá qual for o esporte, seja lá qual for o modelo que você quer usar como exemplo, se você vai utilizar como exemplo o Batman e o Robin, o Frodo e o Sam, o Don Quixote e o Sancho Panza, Chicó e João Grilo, o velho Santiago e o Manolim, todas as histórias de redenção, todas as histórias de melhoria, todas as histórias de busca pelo crescimento, elas passam por saber pedir ajuda. O que nós realmente precisamos é de pedir ajuda. Faz sentido ou não faz sentido? Respondam aí para mim. Faz sentido ou não faz sentido? Na literatura, aqueles que buscam a redenção, buscam a melhora, precisam de ajuda. No esporte, quem é vitorioso, quem chega à final quem conquista o ouro olímpico, quem é o campeão, quem tira as melhores notas, quem está disposto a se submeter a um treinamento, é aquele que busca ajuda. Comer, andar, nadar, dirigir, ler, escrever, todas essas habilidades, pessoal, foram ensinadas a você. Por que que a partir de um certo momento vocês pararam de pedir ajuda? Por que que a partir de certo momento vocês acreditam que possam fazer tudo com as próprias mãos? E aqui a Manuela diz: pedir ajuda não significa fraqueza, apesar de que alguns possam dizer e achar. Perfeito. Por que que a partir de certo momento, pessoal, nós acreditamos que pedir ajuda seja algo vergonhoso, porque nós precisamos obter resultados? Sim, nós precisamos obter resultados financeiros, espirituais, intelectuais, físicos, tudo isso. Realmente nós precisamos disso. Contudo, nós precisamos também eleger.
Nós precisamos que, na nossa ideia, na nossa razão, nós façamos juntos uma eleição daquelas pessoas, de um grupo de pessoas que são melhores do que nós. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Empresas são um grupo de pessoas. As melhores empresas são o quê? Feitas pelas pessoas mais competentes que, unidas e lideradas, chegam aos lugares aonde elas não poderiam chegar sozinhas, se cada um trabalhasse de forma separada. Os melhores times no esporte são formados por uma equipe, são formados por uma equipe. Nós estamos sempre competindo contra times, sempre competindo contra outros times. E nós insistimos, 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 insistimos em fazer tudo sozinho. Em fazer tudo sozinho. E é por isso que eu começava a nossa aula de hoje falando o seguinte: por que que nós não progredimos? Por que que nós não alcançamos resultado? Por que que nós muitas vezes patinamos? Por que que nós muitas vezes nos encontramos numa situação em que tudo parece não sair do lugar? Porque nós não viramos para o lado, nós não viramos para uma pessoa melhor do que nós e pedimos ajuda. Em todas as áreas, literalmente. Se você quer ter um físico melhor, o que você precisa? Alguém que te treine. Ah, Pedro, eu não tenho dinheiro. Não tem problema. O YouTube está cheio de bons profissionais que vão fazer esse treinamento para você de graça. Pensando na questão espiritual, poxa, eu não progrido na fé, eu não sinto que eu estou aprendendo mais. É claro que não. Você quer que você tenha um motor que se autoalimenta, isso é impossível. Fisicamente, o motor perfeito é impossível. Você sempre precisa injetar um combustível exterior. Você precisa sempre de uma ajuda exterior para que o teu motor, a tua vontade, a tua capacidade, a tua potencialidade exploda e se desenvolva. Você não progride espiritualmente porque você não pede ajuda de ninguém. Você não busca ajuda em um curso, cursos grátis que tem por aí. Você não busca ajuda de uma direção espiritual. Você não busca ajuda, né? No caso dos católicos, dos sacramentos. Como que você quer ser fonte da tua própria, das suas próprias vitórias, se daí nada pode brotar a não ser aquilo que já brotou? Você precisa de nutrientes novos, você precisa de adubar a terra com um adubo que vem de fora, com ideias que vêm de fora, com uma rotina que vem de fora. O que é o nosso grupo de estudo, se não a tentativa de um ajudar o outro aqui? A progressão intelectual, pessoal. O que seríamos de nós sem os nossos professores? Sem os livros? Vocês já pararam para pensar que cada livro que você lê é um pedido de ajuda que você faz a um terceiro, a um professor? Se no momento em que você buscasse ler, aprender a escrever, você não tivesse um professor, você não tivesse um livro para se auxiliar, você não tivesse alguém para te ajudar, seria impossível aprender a ler e a escrever. Seria impossível. Você precisa sempre de ajuda para aprender algo novo. Sempre, sempre, sempre. Você só aprende a partir do momento em que você se submete a alguém que já aprendeu.
Essa troca pode ser presencial, pode ser virtual, mas pode ser um livro que você pega sobre um assunto, você lê e você aprende. Mas alguém escreveu esse livro, pessoal. Faz sentido ou não faz sentido? Alguém escreveu esse livro. Alguém precisou condensar aquilo que precisa ser ensinado, colocado em palavras, para que alguém em outro local, sem nem conhecer aquela pessoa, ela possa de fato aprender com aquilo que foi condensado. Então, nós temos aqui dezenas de pessoas hoje que querem alcançar lugares aonde nunca foram, que querem desenvolver novas habilidades, querem desenvolver novas rotinas, querem desenvolver novas. Querem ter constância, mas essas pessoas não pedem ajuda. Essas pessoas não buscam alguém para para que elas possam tirar de dentro de si a potencialidade, para que elas possam alcançar novos territórios, novos desafios. Ora, quando a gente acorda às 6 da manhã para assistir uma aula segunda-feira, nós damos um passo fundamental na nossa semana. Nós estamos firmes e convictos, nós estamos responsáveis diante de um dia que nasce para nós. Porque nós poderíamos estar acordando agora, 6h30, 7 horas, 7h30. Contudo, nós estamos aqui desde as 6 falando e tentando e passando e desenvolvendo e refletindo. Por quê? Porque nós encontramos no trabalho, o grupo, os trabalhos e os dias, né? Nós encontramos um desenvolvimento coletivo, encontramos um nos outros essas nossas dificuldades. E as respostas sempre estão em pedir ajuda a um outro alguém que sabe mais do que nós. E aí eu te pergunto, por que que nós paramos de pedir ajuda? Se quando a gente era criança, que é a fase que a gente mais aprende, se é a fase que mais nos desenvolvemos, se é a fase no qual nós mais tiramos dúvidas sobre o mundo, se é a fase no qual nós mais progredimos, melhoramos intelectualmente, fisicamente, tudo o que nós fazíamos era pedir ajuda. Tudo o que nós fazíamos era perguntar aos outros. Tudo o que nós fazíamos era pedir ajuda. O que nós realmente precisamos é de pedir ajuda. Por que que quando nós éramos crianças, nós pedíamos conselhos? Poxa, pai, poxa, professor, será que eu posso fazer tal coisa? Será que eu devo fazer tal coisa? É claro que por uma incapacidade, é claro que por uma insegurança, é claro que por uma necessidade esse pedido de ajuda era feito. Contudo, pessoal, contudo, percebam aqui uma coisa muito interessante. É necessário ser humilde o suficiente para olhar para nós mesmos e dizer assim: eu realmente preciso de ajuda. Eu realmente preciso de ajuda nessa questão psicológica, eu realmente preciso de ajuda nessa questão intelectual, eu realmente não consigo tirar de dentro de mim essa força que eu acho que eu tenho. Talvez eu realmente não tenha. Talvez eu não consiga estudar sem prestar contas para alguém. Talvez eu não consiga treinar sem prestar contas para alguém. Talvez eu não consiga ir além sem a ajuda de alguém. Vocês acham, pessoal, que realmente os supercampeões, os atletas supercampeões, toda a força deles seria desenvolvida se eles não tivessem apoio, ajuda e cobrança? Apoio, ajuda e cobrança. Pessoal, quando eu falo isso, eu comentava isso com o Pedro, que é um dos meus mentorados,
Eu falava, olha, Pedro, quando a gente começou, ele falou, olha, eu não tenho tempo para estudar. Apoio, ajuda e cobrança. Eu falava, Pedro, vamos organizar o teu dia aqui. Vamos realmente refletir se é falta de tempo. No final do primeiro encontro, Pedro, realmente não é falta de tempo. Realmente eu não estava organizado o suficiente, realmente eu não estava, realmente eu precisava de apoio, ajuda e cobrança. E aqui, pessoal, nem é um pitch de venda, nem é um pitch de venda porque as vagas estão esgotadas da mentoria. É um exemplo de que nós podemos fazer mais com quando nós temos apoio, ajuda, mas principalmente cobrança. Apoio, ajuda e principalmente cobrança. Nós superestimamos a nossa capacidade muitas vezes. Nós superestimamos a nossa capacidade muitas vezes. Nós superestimamos a nossa capacidade de constância, nós superestimamos a nossa capacidade de resiliência, nós superestimamos a nossa capacidade de fortaleza. Vocês acham realmente que se eu não tivesse feito o compromisso público de estar aqui às 6 da manhã, com a aula pronta, debatendo com vocês, fazendo tudo isso, eu teria acordado no horário? Muito provavelmente não. Ontem eu fui dormir tarde. Ontem eu fui assistir lá o episódio novo da Casa do Dragão, do House of the Dragon, e eu fui dormir 1 hora da manhã. Mas o compromisso público de estar aqui com vocês é maior do que o meu cansaçozinho, é maior do que a minha vontadezinha de dormir, é maior do que tudo isso. Então, se o compromisso é feito, se eu tenho o apoio de vocês, se eu tenho a ajuda de vocês na divulgação, e se eu tenho a cobrança de estar aqui, muito provavelmente vai acontecer. Se você Olha aqui, ó, o Arthur dizendo. Ó, o Arthur tá falando o seguinte, Pedro, fala pro pessoal que tem uma vaga ainda. Então, pessoal, se alguém quiser, tá, estar na mentoria aqui comigo, ainda tem uma vaga. O Arthur mandou avisar. Se você tem interesse, então, sei lá, fala comigo depois, a gente vê aqui o, o como que a gente pode fazer. Mas o que eu quero dizer é que se tem esses três eixos, muito, mas muito provavelmente as coisas vão acontecer. Muito, muito provavelmente as coisas vão acontecer. Se você tem a quem prestar contas, se você tem alguém apoiando, ajudando, mas principalmente cobrando, as coisas vão sair. Porque nós não somos perfeitos, pessoal. Nós não somos perfeitos. Nós temos ideias, nós temos vontade, nós temos desejos, mas também nós temos preguiça. Mas também nós temos as nossas misérias. E diante dessas nossas misérias, nós precisamos mitigar ao máximo as nossas arapucas, ali aquilo que pode nos derrubar. Nós precisamos mitigar. Você acha que eu estaria aqui quase gritando às 6h40 da manhã se não tivesse feito o compromisso público com vocês? É claro que eu não estaria, provavelmente eu não estaria nem acordado até agora. Mas o compromisso público foi feito, a cobrança existe. Se eu não apareço aqui para estar com vocês, pessoal, se eu não apareço aqui para estar com vocês, eu tenho certeza que ao longo do tempo o nosso grupo ia minguar, o nosso grupo ia desaparecer, porque promessa é dívida. Então, se eu prometo para vocês uma coisa, eu preciso cumprir. Toda vez que eu marco uma aula às 6 da manhã, todas as vezes que eu marco uma aula às 6 da manhã, a primeira reação que eu tenho é de arrependimento. A primeira reação que eu tenho é de falar, putz, por que eu não marco 7 da manhã? Ou então às 8 da noite? Não, 6 da manhã. Porque não é confortável. Nós não estamos buscando conforto aqui. Escrevam aí, eu não vou buscar conforto mais. Nós não estamos buscando conforto aqui.
Nós estamos buscando excelência, nós estamos buscando novos desafios espirituais, intelectuais, físicos. É isso que nós precisamos buscar, pessoal. É isso que eu e vocês precisamos. É isso que eu tento levar para o pessoal que chega até a mentoria e fala: Pedro, poxa, eu não tenho tempo para estudar. Pedro, eu não consigo ter constância na leitura. Pedro, eu não consigo ter constância no meu trabalho, na minha rotina. Peraí, vamos organizar. É assim que eu faço com o meu mentor. É assim que eu faço para quem eu peço ajuda. É assim que eu faço para aquele que é melhor do que eu. Ora, pessoal, não é possível alcançar alguns lugares sem que você seja puxado, sem que você seja arrastado por alguém mais forte que você. Acredito que todos vocês já tenham visto O Senhor dos Anéis na parte final do filme, quando eles estão prestes ali a chegar, né, na Montanha da Perdição. Frodo não tem força nenhuma mais, nenhuma, nenhuma. Ele não consegue andar, ele não consegue dar um passo a mais. Mas o que que acontece? Sam coloca ele nas costas e o carrega até a entrada do Monte da Perdição. Muitas vezes nós precisamos ser carregados, pessoal. E nós perdemos a humildade de pedir a ajuda. Nós perdemos a humildade de dizer, às vezes eu preciso ser carregado. Às vezes eu preciso ser carregado. Às vezes eu preciso de ajuda. Eu vou estudar por conta própria, eu vou progredir intelectualmente por conta própria, eu vou progredir espiritualmente por conta própria, eu vou progredir financeiramente por conta própria, e isso é a fórmula do nosso erro, muitas vezes. Por isso que nós não buscamos e nós não percebemos a nossa progressão, porque de fato não estamos progredindo. Assisti no YouTube a aula da preguiça, muito boa. Agora eu estou tentando, nas mínimas coisas, não adiar. Bate uma culpa dormir com a louça suja agora. Mas é exatamente isso. É exatamente isso, pessoal. As pessoas querem primeiro fazer uma teoria econômica que vai resolver todos os problemas da humanidade sem lavar a louça, pessoal. Sem ter uma casa organizada, sem sequer fazer a gerência das suas próprias dívidas, das suas próprias contas, dos seus próprios boletos. Olha aí a Larissa, demorei para perceber isso, achei que daria conta de tudo sozinha. Nós não damos conta. Pessoal, peguem a biografia de qualquer grande atleta, de qualquer grande atleta. Peguem a biografia de qualquer grande fazedor, vencedor. Todos, 100%, todos eles estavam sendo auxiliados. O atleta não consegue ser campeão sozinho. O santo, o santo, ele não chega ali à perfeição terrena sem a ajuda de um diretor espiritual, por exemplo. Não chega, não chega. Mas nós, que não realizamos praticamente nada na vida, que nós nunca realizamos nada de muito relevante, nós temos a plena convicção de que conseguiremos sozinho. Nós temos a plena convicção de que não, eu consigo sozinho, eu vou fazer sozinho. O problema é que você está competindo com equipes muito bem treinadas, muito bem mentoradas,
por pessoas muito bem apoiadas, ajudadas e cobradas. O pilar da realização das coisas é o apoio, porque você ficar batendo não adianta só. É o oferecimento de ajuda quando é necessário, mas principalmente você saber cobrar quando você esmorece. Todos nós vamos esmorecer, cansar, todos nós vamos ficar tristes algum dia, todos nós vamos ter preguiça, mas se nós tivermos alguém para cobrar isso de nós, e é por isso que quando a gente fala da rotina, lá na nossa primeira aula, eu falei, projeto precisa de tempo para acabar, porque senão, porque senão nós não vamos conseguir ad eterno, eternamente, cumprir com aquilo que nós nos propomos a fazer. E agora eu trago mais um, mais um ponto para nós. Opa, nós não vamos conseguir fazer se nós não tivermos ajuda. Sherlock Holmes e Watson. Pessoal, são infinitos os exemplos, sejam eles literários, ficcionários, seja eles no cinema, seja eles na vida real, no esporte. Basta você perceber o seguinte: opa, Pedro, quando foi que eu aprendi a ler? Eu aprendi sozinho ou alguém me ensinou? Quando foi que eu aprendi a andar de bicicleta? Eu aprendi sozinho ou alguém me ensinou? Ou alguém me ajudou? Ou alguém me cobrou a levantar depois da minha primeira queda? Quando eu aprendi a dirigir, eu aprendi sozinho ou alguém me ensinou? Alguém falou para eu não desistir? Alguém me ensinou o que eram as marchas? Alguém falou: não, olha, se você tirar o pé de uma vez da embreagem, o carro vai morrer. Você precisa tirar com calma. Você precisa sair devagar. O problema é que as pessoas querem na vida o seguinte: elas não sabem dirigir, elas nunca pisaram, nunca entraram no carro, não sabem nem girar a ignição, mas elas querem estar a 100 quilômetros por hora. Você fala, é impossível. Primeiro, para você estar a 100 quilômetros por hora, você precisa ligar o carro, sair com ele sem morrer. Você precisa dar seta, você precisa entrar numa rodovia, você precisa saber frear. Você precisa respeitar o passo a passo disso tudo. Respeitar o passo a passo disso tudo. Pense qualquer coisa, qualquer coisa. Tudo você aprendeu porque alguém te ensinou. Seja num vídeo no YouTube, seja numa aula gravada, seja num livro, seja presencialmente, tudo, tudo, tudo. Pessoal, pouquíssimas coisas, tá? E se se nós formos pensar que aquilo que não foi ensinado é inspirado, mesmo assim foi ensinado pelo Espírito Santo por alguém, por outro, que é estranho a nós, que é diferente de nós. Ele pode nos inspirar, mas essa inspiração, ela veio de fora. O terreno precisa estar fértil para que você possa, para que a semente possa germinar. A quem pedir ajuda então, Pedro? Porque você está falando, e a quem pedir ajuda? Vai depender da área que você quer, meu amigo. Vai depender da área que você quer progredir. É claro que você não vai pedir a ajuda para correr uma maratona para um diretor espiritual. É claro que você não vai pedir ajuda para ter o hábito da leitura para quem nunca leu um livro na vida. É claro que você não vai pedir a ajuda para emagrecer para alguém que não tem tecnicamente o conhecimento ou nunca passou por um processo de emagrecimento. É claro que você não vai pedir para que um analfabeto te alfabetize. É claro que você não vai pedir para que uma pessoa que não toque nenhum instrumento musical te ensine a tocar um instrumento musical. Isso é tão óbvio quanto parece, mas a todo momento nós estamos
querendo ensinar a nós mesmos coisas que nós não sabemos. O quão idiota é esse comportamento? A todo momento, nós estamos querendo ensinar a nós mesmos aquilo que nós não sabemos. O que nós precisamos realmente, pessoal, é de pedir ajuda. O que nós precisamos realmente é pedir ajuda. Conhecer pelos frutos os nossos mestres. Conhecer pelos frutos aqueles que nós queremos copiar de certa forma. Poxa, eu quero progredir intelectualmente, eu quero realmente escrever melhor, falar melhor, expor melhor. Eu quero realmente ter constância nos estudos. Procure alguém que faça isso. Como você quer ter? Ensinar aquilo que você não sabe. Porque nós estamos sempre na clave do basta querer. Não, eu realmente quero, eu vou conseguir. Você não vai conseguir, porque você não tem os meios para conseguir. Você não tem as habilidades, você não sabe como desviar dos buracos, você não sabe como não cair nos buracos, você não sabe qual o remédio que vai ser prescrito para determinada doença. Pessoal, buscar ensinar aquilo que nós não sabemos é a mesma coisa de nos diagnosticar de uma doença que nós não conhecemos. Eu, Pedro, sou advogado, sou empresário, mas eu vou começar a partir de hoje a fazer prescrições médicas para as pessoas que têm câncer. Qual a chance disso dar certo? Eu, Pedro, não tenho constância no estudo, eu não estudo bem, eu não sei como estudar, eu nunca estudei de fato, mas eu quero me ensinar a estudar. Não vai acontecer. Eu, Pedro, quero ter uma rotina, eu, Pedro, quero ter constância, quero ter hábitos melhores, mas eu nunca aprendi a fazer isso de fato. Não vai acontecer. Não é questão apenas do mero querer. Escrevam aí. O mero querer não basta. Escrevam aí. O mero querer não basta. Portanto, pessoal, portanto, pessoal, portanto, pessoal, o que eu digo para vocês aqui é o seguinte: busquem a quem vai te ajudar pelos frutos que essa pessoa já deu. Pelos frutos conhecereis. Busque pelos frutos. Porque hoje na internet você tem uma constelação de pessoas que querem ensinar aquilo que nunca fizeram. Querem ensinar aquilo que nunca praticaram. Querem ensinar aquilo que nunca tiveram contato. Querem fazer de você rico sem serem ricas. Quer fazer de você católico sem ser católico. Quer fazer de você cristão sem ser cristão de verdade. Quer fazer de você um estudioso sem mesmo a pessoa passar anos estudando. A pessoa entrou ontem e já quer ensinar. Calma, calma. Pessoal, vocês conhecem a minha biografia, a minha história aí, até o momento. São 10 anos estudando praticamente todos os dias, em silêncio. Qual foi o dia que eu opinei sobre alguma coisa? Qual foi o dia que eu trouxe alguma coisa? Pessoal do Lumen que acompanha as imersões históricas, qual foi o dia que eu trouxe algum achismo? Qual foi o dia que eu trouxe alguma opinião? Muito pelo contrário, sempre tento trazer algo baseado, com referências.
A minha aula, a minha exposição é sempre na base do faz sentido ou não faz sentido. Sabe por quê? Porque a razão humana, ela é um norte de justiça, de prudência, de lógica. Mas não, nós queremos adquirir hábitos que nós não sequer temos. Pessoal, entendam uma coisa: no processo de aprendizagem, nós temos três estágios fundamentais. O primeiro deles é, sem dúvida nenhuma, a total dependência. Quando você é uma criança que não sabe ler, você é totalmente dependente do teu professor que está te ensinando que A, B, C, D, né, o alfabeto, o abecedário. Você é totalmente dependente. Essa fase você vai ter muita dificuldade, muitas falhas, você vai tomar decisões erradas. Quando você está andando de bicicleta, essa fase você vai cair, essa fase você vai se machucar, essa fase você vai ir muito devagar e cair muito rápido e não ter o tempo de reação necessário. Vai te faltar conhecimento. Vai te faltar conhecimento. Contudo, vocês, na fase de aprendizado, precisam ter a necessidade e a humildade de confiar em alguém que já passou por essas etapas. Já passou por essas etapas, já caiu de bicicleta, já aprendeu o alfabeto. E mais do que isso, pessoal, e mais do que isso, vocês precisam entender o seguinte, que a oportunidade bate na porta da gente e muitas vezes nós fechamos a porta na cara dela. Quer um exemplo? A pessoa toma uma decisão e essa decisão ela se perde ao longo do tempo. Vou dar um exemplo. O Lumen. A pessoa se compromete com uma autoeducação por meio dos clássicos e ela se perde. Quer outro exemplo? A academia, que a pessoa se matricula e se perde no tempo. Sabe por que que se perde? Porque você não tem apoio, ajuda e nem tem a cobrança. Sabe por que que de vez em quando o pessoal do Lumen vai saber? Sabe por que de vez em quando eu mando áudios lá que são duros? Porque nós damos apoio, nós damos ajuda, mas de vez em quando nós precisamos ser cobrados. Então, o primeiro estágio ele é da total dependência, é o início da caminhada. Não queira ensinar, fique em silêncio, aprenda. Isso até, pessoal, isso acontece até na progressão financeira. Olha aí a Rita dizendo, eu acordei para a vida depois do último áudio. Mas sabe por quê? Porque se você tiver apoio demais, se você tiver ajuda demais, você acomoda, essa é a verdade. Posso falar a verdade? Poucos de vocês aí estão estudando como deveriam. Poucos de vocês estão fazendo o que deveria ser feito. Sabe por quê? Porque vocês têm conteúdo demais, vocês têm apoio demais, vocês têm conforto demais. Sabe o que falta para vocês? Cobrança. Me diga se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Vocês têm facilidade demais. É conteúdo na mão, é professor bom, é aula sempre e à disposição. Se vocês tivessem que trabalhar, ir para uma biblioteca para ter acesso a um livro que está disponível e daquele livro ler e dali fazer o seu próprio material com dificuldade e tal, tal, tal,
a caminhada seria mais difícil, mas ela também seria mais proveitosa. O pessoal do direito vai conhecer o ministro do Supremo, tá, pessoal? Não desse Supremo de hoje, essa palhaçada, tá? Mas de anos atrás, anos e anos atrás. Eu não vou dizer nome aqui para não dar problema. Porque hoje a gente vive num país assim, que se você critica alguém, você pode ser processado. Mas o ministro do Supremo, bolsista, se perdesse se retirasse nota baixa, perdia a bolsa de direito. Sabe o que que ele fazia? Porque não tinha dinheiro para comprar livros. Ele ia para a biblioteca todo dia depois do trabalho. Tinha aula de manhã, trabalhava o dia inteiro, ia para a biblioteca no final do dia e copiava o livro à mão, porque não tinha dinheiro para Xerox, porque não tinha acesso ao livro, porque não tinha PDF de graça na época que ele estudava. Copiava o livro à mão. Hoje vocês têm PDF, explicação, a explicação do PDF. Vocês quase recebem para estudar e não estudam, porque tem conforto, porque tem ajuda, mas não tem o terceiro pilar, que é a cobrança. Quando eu mando o áudio no Lumen, falando, olha, vocês precisam acordar para o compromisso que vocês fizeram com vocês mesmos lá atrás. Cobrança. Quando eu falo para o mentorado o seguinte, falo, olha, não tá bom. Você precisa melhorar, senão você não vai alcançar aquilo que você quer. Senão você não vai passar na prova que você quer. Senão você não vai melhorar. Não está bom. Cobrança, porque eu quero o mal dessa pessoa. Presta atenção, pessoal. Prestem atenção numa coisa. Se uma pessoa te cobra, se uma pessoa quer de fato que você progrida, essa pessoa ela vai te cobrar muito. A pessoa que quer que você se mantenha onde você está, ela vai te elogiar e ela vai sempre te desincentivar a alcançar novos lugares. Sempre, sempre, sempre. Quer saber se uma pessoa gosta de você? Essa pessoa te cobra, essa pessoa exige de você novos comportamentos, essa pessoa está comprometida em tirar sempre o melhor de você. Essa pessoa quer o seu bem. Aquele que passa a mão na sua cabeça, aquele que te elogia quando você sabe que você não está bem, que você sabe que você precisa melhorar, que você sabe que você precisa progredir, que você precisa estudar mais, ler mais. Não, não se cobre tanto. Essa pessoa não quer o seu bem. O segundo estágio, pessoal, o segundo estágio da dependência é a interdependência. É o momento no qual você já possui alguma experiência. É o momento no qual as coisas já começam a fazer sentido. É o momento no qual você já começa a dominar as peças do tabuleiro. No momento no qual você entendeu mais ou menos a regra do jogo, mas você não tem todas as capacidades ainda. Eu dizia que financeiramente é assim que acontece. O seu pai, a sua mãe, quando investem na sua educação, estão investindo financeiramente em um retorno para você. Ora, se eles investem numa escola, se eles investem numa faculdade, se eles investem num curso, se eles investem em livros, e isso tudo se reverte em retorno financeiro e profissional para você, você é dependente financeiramente dessas pessoas. Se o seu pai te dá oportunidade na empresa para você trabalhar, por exemplo, as pessoas ficam, os filhos de hoje ficam envergonhados
Não, eu quero construir a minha própria empresa. Eu conheço um rapaz que o pai dele é um mega empresário do ramo de móveis planejados e ele bate no peito, o rapaz bate no peito dizendo: "Não, eu não preciso, não quero depender do meu pai. Eu quero ter a minha própria empresa." Peraí, isso não é força, isso não é resiliência, isso não é nada além de vaidade. Na verdade, você só é vaidoso, meu amigo. Na verdade, você só não quer passar pelos estágios da aprendizagem. A dependência, a interdependência e o final, que é a independência. A independência é o momento no qual você fala: "Pai, eu te agradeço, obrigado, mas agora eu vou tentar algo novo, fundar minha própria empresa, ou então eu vou tomar as rédeas da empresa. Professor, obrigado, porque eu era um analfabeto, fui alfabetizado e hoje eu alfabetizo pessoas. Poxa, obrigado, professor, porque eu não tinha constância nenhuma, comecei a ter e hoje eu posso até ajudar outras pessoas." São três estágios, pessoal. São três estágios que são marcados pelo binômio da maturidade e da responsabilidade. O problema é que, o problema é que a internet imediatamente coloca na nossa cabeça o seguinte, que você precisa sair da dependência para a independência, que você precisa sair da dependência financeira para a completa independência financeira, que você precisa sair da dependência intelectual para a completa independência intelectual, que você precisa sair da dependência espiritual para a completa independência espiritual. Isso não existe. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Coloquem isso na cabeça de vocês enquanto ainda há tempo. Perfeito? E isso antes dos 30. Exatamente, Manuela. Para você fazer dinheiro, você precisa ser um quebrado na segunda e um multimilionário na quarta, senão você é uma fraude. É impossível. Isso acontece com uma ou duas pessoas, a pessoa vai ganhar na loteria. Aí a gente tá, aí é outra coisa. O que nós estamos falando aqui, pessoal, é de um processo que nós vamos passar a nossa vida inteira para alcançar. Um processo de independência, porque a partir do momento que você é independente em uma área, você se torna dependente em outra. E esse jogo nunca acaba. Esse jogo nunca acaba. Procure você ser totalmente independente de tudo e de todos. Você vai acabar sozinho e triste. O que é o amor, se não uma dependência total, uma entrega total a uma outra pessoa? O que é a independência financeira, se não a dependência a um projeto, a dependência a uma empresa, a dependência. Então, esse caminho nunca acaba. Você vai conquistando etapas da sua independência. Mas o ouro está em entender que você começa sempre como um dependente, passa para uma etapa intermediária, na qual você continua aceitando ajuda, mas você também consegue caminhar com as próprias pernas, até chegar ao momento em que você consegue caminhar com as próprias pernas e você consegue até ajudar outras pessoas. Isso demora 10 anos. O problema é que vocês querem estudar quando abre o edital,
Vocês querem emagrecer para o verão. Vocês querem fazer dinheiro da noite para o dia. Isso não faz sentido. O jogo é sempre o jogo do longo prazo. E o jogo do longo prazo, ele exige que nós façamos, disputemos esse jogo sempre, sempre, sempre em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Esse entendimento vira várias chaves na nossa mente. Claro, comece a aceitar as ajudas que são oferecidas, pessoal. Igual eu falei aqui mais cedo, olha, o grupo Os Trabalhos e os Dias é uma ajuda de graça. Nós temos os nossos patrocinadores, mas é de graça, pessoal. De graça. Quanta coisa a gente já não debateu e falou aqui. Igual eu falei da mentoria. O Arthur apontou aqui em tom de brincadeira, mas é verdade. Há uma vaga, abrace. Se for para você, abrace. Abrace os compromissos que você já fez. Sabe por quê? Nós somos bons de cobrar os outros, mas nós não somos bons de cobrar a nós mesmos. Se você tem um filho ou alguém que dependa de você, você é excelente em cobrar daquela pessoa melhor, tudo de melhor dela, mas e de você mesmo? Com você, você é leniente, com você, você passa a mão, é preguiçoso. Isso é próprio nosso, isso é próprio nosso. Então, nós precisamos respeitar essas etapas. Quando a gente foi aprender a ler, nós éramos totalmente dependentes dos nossos professores da alfabetização. Quando nós chegamos ao ensino médio, nós já temos uma interdependência. Que interdependência é essa? O professor fala uma coisa, não, professor, mas eu li tal livro, eu já tenho uma consciência um pouco formada, eu já sei que isso que você está falando já não faz tanto sentido por conta daquela teoria tal, por conta disso que eu pesquisei sozinho, por conta desse outro ensinamento que eu aprendi. Você já tem um campo no qual você consegue jogar. E a independência é o momento em que você escreve livros, dá aulas e vai ensinar pessoas que são dependentes. Mas tudo é assim. Se você sai do ensino médio e entra numa faculdade, você voltou para o estágio 1 da dependência. Ou por acaso você aprende anatomia sozinho? Ou por acaso você aprende teoria geral do direito privado sozinho? Ou por acaso você aprende cálculo 1 sozinho? Ou por acaso você... Pessoal, dependência, interdependência e independência. Respeitando essas três etapas, de fato, nós vamos conseguir alcançar. Porque o que nós precisamos realmente é, no fundo, no fundo, no fundo, pedir ajuda. Beleza? Um abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana para todos. E se precisarem de mim, sabem aonde encontrar. Beleza? Um abraço, abraço, abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.